Aí o aluno fala para mim, Tudão, eu tenho um problema, eu faço a minha conta com milhas, mas eu também estou fazendo a conta da minha esposa nem sabe o que acontece no trem lá, e eu estou comprando milhas lá no CPF dela, com o cartão no nome dela e tudo mais. E agora na hora de declarar, como é que eu faço? Queridos, como eu falei para vocês, tem muita vantagem você declarar as milhas aéreas. Por quê? Porque são um tributo, são um aumento patrimonial muitas vezes isento pelo tributo. E o fato de você declarar até 35 mil reais para você e até 35 mil reais para ela, isso é muito positivo, porque os dois têm essa faixa de isenção. Ou seja, no final das contas, o patrimônio de um casal pode aumentar em 70 mil reais no mês, se cada um de vocês declarar de forma separada. Bom, mas, Tudão, ainda assim eu tenho uma dúvida. Por quê? Porque eu estou comprando as milhas no meu CPF, com o meu cartão de crédito. Posso declarar na declaração dela? Olha, essa confusão de patrimônios em relação ao CPF não é muito boa. Por quê? Porque a Receita Federal ela tem conhecimento da sua movimentação financeira, né, em banco. A respeito de acima de 3 mil reais por mês, você já tem lá toda a informação. A Receita tem toda essa informação na telinha do computador dela. Ou seja, o fato de você movimentar muito dinheiro no teu cartão e depois fazer a declaração no nome dela, pode dar uma certa confusão porque o cartão está no seu nome. Para evitar isso, tem duas formas. Ou você faz a declaração em separado, e aí você vai declarar de uma forma, ela vai declarar de outra forma. Às vezes a alíquota sua vai chegar lá nos 27,5%, porque você tem lá muitos ganhos, né, acima, na faixa máxima de tributação do imposto, e ela tem uma alíquota até às vezes até ela está na faixa de isenção, não recebe acima de 2 mil reais por mês no ano todo. Veja que isso não tem nada a ver com as milhas. As milhas são bens que a princípio ou você recebeu por doação, ou você comprou. Então você está declarando um bem como uma cadeira, uma mesa. Não incide imposto sobre cadeira, sobre mesa, mas incide imposto você comprar a cadeira e vender ela com lucro. Então a incidência é sobre o lucro no caso dos bens. A incidência é sobre o lucro no caso das milhas. Mas aí vem a grande jogada. Se você declarar as suas milhas no seu CPF, onde você está comprando e vendendo milhas, e ela declarar as milhas dela no CPF dela, onde ela está comprando e vendendo milhas, ou você está comprando por ela, isso também serve para filhos menores, isso também serve para dependentes. Na aula seguinte nós vamos falar dos filhos menores, aí eu vou colocar a lista toda de dependentes, ou seja, outras pessoas, sabe aquela conta família que você tem lá no Smiles, que você botou um monte de parente? O certo é cada um deles fazer a declaração de imposto de renda, ou seja, no final das contas você está gerenciando a conta de todo mundo, então o certo é você fazer a declaração de todo mundo. Por quê? Porque todos vão se aproveitar da faixa de isenção de 35 mil reais como bens de pequeno valor no ganho, né, de capital sobre milhas aéreas que a princípio elas venderem mensalmente, tá certo? Então, a minha dica primeira é você avaliar e tentar evitar ao máximo declarar tudo junto, né? Por quê? Porque a declaração em separado aproveita mais faixas de isenção. É claro que isso, a princípio, Tudão, eu já declaro a minha esposa como minha dependente. Então lembre-se que as milhas que ela estiver, a princípio, você estiver comprando o nome dela ou ela estiver comprando o nome dela, vão estar na sua declaração, juntamente com as suas. E os dois vão ter que se aproveitar da mesma faixa de isenção. A faixa de isenção aí vai ser para o conjunto, para o casal. Por isso que quando a gente, a princípio, declara em separado, a faixa de isenção é para cada uma das pessoas, para cada CPF. Quando declara em conjunto, a faixa de isenção vira para o conjunto dos bens, do patrimônio. Então tem que ser avaliado caso a caso. Tá legal, pessoal? Fiz um breve resuminho para vou ler para você. Vai na telinha lá. Então, como o casal deve fazer o imposto? A declaração deve ser em conjunto ou separado? Vale mais a pena fazer a declaração de o imposto de renda pessoa física 2020 em conjunto ou separadamente? Tudo vai depender da realidade de cada casal. Então não tem uma regra geral do jogo. E das receitas e despesas dedutíveis que possuem. Para determinar a melhor forma de declarar, o caminho é fazer simulações de declarações em conjunto e em separado, e entender em qual situação existe maior vantagem fiscal para o casal. Se for em conjunto, você soma todas as rendas, aí também estão as milhas. E você também todas as despesas dedutíveis, onde você possa compensar. Quando o casal escolhe declarar em conjunto, um será o titular e o outro vai ser o dependente. As rendas de ambos serão somadas e assim todas as despesas dedutíveis previstas em lei, como gastos com saúde,
da família, educação, gastos com dependentes, filhos, todas vão aparecer ali. A diferença entre os dois valores será a base de cálculo do imposto de renda anual. Sobre este valor, aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda. Do valor apurado, deduz-se ainda todo o imposto retido na fonte em 2020, cuja informação consta nos informes de rendimento de ambos. Ao declarar em conjunto, o aumento da renda familiar pode levar a declaração para uma faixa de tributação mais elevada. As faixas de tributação hoje são 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Mas isso pode mudar de acordo com a lei. Por outro lado, ao somar as despesas dedutíveis dos dependentes, cônjuge, filhos, a base de cálculo do imposto poderá ser menor, resultando no imposto a pagar a menor ou num aumento do valor da restituição. Agora, se resolverem declarar em separado, inclui os dependentes na declaração de quem ganha mais. Isso é uma coisa vantajosa, né? É um planejamento tributário. Quanto maior for a renda tributável, maior tende a ser a necessidade de deduzir despesas para reduzir a base de cálculo do imposto. Essa é a análise que o casal precisa fazer. Ao optarem por declarar de forma separada, cada um preenche o seu próprio formulário. Porém, o casal deve combinar em qual declaração os filhos serão informados como dependentes. Eles não podem constar em ambas as declarações de forma simultânea. Quando há mais de um filho, é permitido você dividir os filhos nas duas declarações. É comum que os salários de cada cônjuge sejam diferentes e estejam em alíquotas distintas da tabela do imposto de renda. A renda de um pode estar na faixa de 27,5%, a do outro de 15%, por exemplo. Neste caso, inclua os filhos e suas respectivas despesas dedutíveis na declaração de quem ganha mais, para conseguir um abatimento maior de imposto. Veja como preencher, então, a ficha de bens e direitos, uma particularidade para quem quiser fazer essa declaração, tá bom? Então, aqui é um resumão aí a respeito dessa situação aqui para nós. Então, por exemplo, vamos dar o seguinte exemplo para você. Vamos imaginar que João e Maria são casados. Então, como que eles podem resolver a situação? Primeiro, o João pode resolver, não, eu vou colocar-me como titular e você, Maria, como minha dependente. Nossos filhos também vão ser nossos dependentes. Então, João é o titular, Maria como dependente. Beleza. O que acontece aqui? Então, as milhas do casal, mês a mês, vão ser declaradas. Então, por exemplo, João vendeu milhas no valor de 20 mil naquele mês. A Maria vendeu milhas no valor de 20 mil naquele mês. Veja, nesse mês, porque eles vão declarar conjuntamente, já passaram da faixa de isenção. Então, sobre o que ultrapassou, já vão ter aí o ganho de capital sendo tributado. Então, o bem já é acima do bem isento, né? Então, vender milhas acima de 20 mil e os dois venderam nesse patamar, a declaração em conjunto é prejudicial neste caso. Por exemplo, neste caso, o melhor seria o João, né, vender as suas 20 mil milhas nesse mês, declarando em separado, fazendo uma declaração em separado da Maria, que também, a princípio, estaria isenta por, a princípio, declarar também esses 20 mil reais de venda de milhas nesse mês. Quer dizer, então o fato de declarar em separado é vantajoso porque você tem duas faixas de isenção a serem aproveitadas. Enquanto na declaração em conjunto você só tem uma. Tá certo? Olha aqui para mim. Então vale muito a pena a declaração em separado. Mas é claro, Tudão, como é que eu faço? A minha esposa não tem salário. Então a gente vive do meu salário. Então você talvez tenha que fazer uma doação em dinheiro para ela poder estar fazendo essa movimentação financeira. E aí vem outro planejamento tributário que eu te digo. Muitos estados brasileiros têm faixa de isenção para as pequenas doações. Então você pode doar mensalmente um determinado valor dentro de uma faixa de isenção que durante o ano todo ainda vai estar isento, e isso aumenta o patrimônio dela, permite que ela compre e venda milhas. E uma vez comprada primeiramente as milhas, depois aquilo vai, né, você vai ficar sempre declarando, aquilo vai aumentando o patrimônio dela sem problema. Cuidado com essa comunicação, né? Quer dizer, por mais que o regime de bens de vocês seja o regime de comunhão total de bens, ou comunhão parcial, que a maioria dos regimes de casamento são no Brasil, ou separação total de bens, é sempre interessante você pensar em CPF. Porque a Receita ela vai ver movimentação financeira naquele CPF. E ela vai perguntar justificativas a respeito daquela situação. Tudo bem?
Com isso, encerramos essa aula. Esperamos que tenhamos tirado algumas dúvidas a respeito, mas o assunto é muito legal e vale a pena você tirar dúvidas com a gente aí no nosso Tira Dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.